Olá pessoal! Hoje falaremos sobre o Papa Francisco e suas palavras, Estados Unidos e Rússia e a aliança entre China e Rússia. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa aos prefeitos. Os pobres são a riqueza de uma cidade. O precioso trabalho das instituições municipais ao lado do povo neste tempo de pandemia foi um ponto de partida para o Papa Francisco incentivar os prefeitos a ouvirem sempre o povo, a interessar-se pelas periferias, criar empregos e favorecer o diálogo entre as diferentes realidades sociais e culturais. O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado, na Sala Clementina, no Vaticano, a Associação Nacional de Municípios Italianos, para um momento de reflexão sobre seu serviço de defesa e promoção do bem comum nas cidades e comunidades que administram. O encontro foi uma ocasião para Francisco agradecer a todos os prefeitos por seu trabalho nestes 2 anos de pandemia, ao lado dos cidadãos, com redes solidárias. O pontífice reconheceu a complexidade da tarefa para a qual os prefeitos são chamados: estar perto das pessoas a serviço do bem comum, mas ao mesmo tempo sentir a solidão da responsabilidade. Ele observou que muitas vezes a democracia se reduz a delegar com voto, esquecendo o princípio da participação, essencial para que uma cidade seja bem administrada. Pretende-se que os prefeitos tenham a solução para todos os problemas, que não se resolvem apenas recorrendo aos recursos financeiros. O Papa sublinhou a importância de contar com a presença de redes de solidariedade. A pandemia fez emergir muitas fragilidades, mas também a generosidade de voluntários, vizinhos, agentes de saúde e administradores que se esforçaram para aliviar o sofrimento e a solidão dos pobres e idosos. Essa rede de relações solidárias é uma riqueza que deve ser preservada e fortalecida. O olhar diversificado para as necessidades. Francisco citou 3 palavras de incentivo aos prefeitos: paternidade ou maternidade, periferias e paz. Ele destacou, em primeiro lugar, que o serviço ao bem comum é uma alta caridade, comparável à dos pais numa família. Mesmo numa cidade, diferentes situações devem ser respondidas com atenção diversificada, escutando os problemas das pessoas e tentando entender as prioridades sobre as quais intervir, sem focar na necessidade de financiamentos adequados. Na realidade, precisamos também de um projeto de convivência civil e de cidadania. Precisamos investir na beleza, onde há mais degradação, na educação, onde reina o mal-estar social, em lugares de agregação social, onde se observam reações violentas, na formação para a legalidade, onde reina a corrupção. Saber sonhar com uma cidade melhor e compartilhar o sonho com os outros administradores locais, com os membros eleitos do Conselho Municipal e com todos os cidadãos de boa vontade é um índice de cuidado social. Atenção para as periferias. A seguir, o olhar do Papa se voltou para as periferias. Francisco destacou sua centralidade evangélica, lembrando que Jesus nasceu num estábulo em Belém e faleceu fora dos muros de Jerusalém, no Calvário. E se os prefeitos muitas vezes se encontram com periferias degradadas, onde os casos sociais geram violência e formas de exclusão, iniciar das periferias, de onde se vê o melhor todo, e não significa excluir alguém, mas iniciar dos pobres para servir o bem de todos. Não existe cidade sem os pobres. Eu acrescentaria que os pobres são a riqueza de uma cidade. E isto pode parecer cínico para alguns. Não é assim. Os pobres nos lembram as nossas fragilidades e que precisamos uns dos outros. Eles nos chamam à solidariedade, que é um valor cardinal da doutrina social da Igreja, particularmente desenvolvido por São João Paulo II. Trabalho, unção de dignidade. Em seguida, o Papa citou o que emergiu em tempo de pandemia: solidão e conflitos dentro dos lares, o drama de quem teve que fechar sua atividade econômica, o isolamento dos idosos, a depressão de adolescentes e jovens, o aumento de suicídios, desigualdades sociais que favoreceram aqueles que já desfrutavam de boas condições econômicas, as fadigas das famílias que não chegam ao final do mês, o risco de acabar nas mãos de agiotas. O Papa convidou os prefeitos a ajudarem as periferias para que se transformem em laboratórios de uma economia e uma sociedade diferentes. Não basta dar um pacote de comida, ressaltou Francisco. A dignidade dos necessitados exige um trabalho, um projeto em que cada um seja valorizado pelo que pode oferecer aos outros, pois o trabalho é uma unção de dignidade. Política, academia de diálogo entre culturas. Há uma tarefa histórica que envolve a todos, observou o pontífice.
criar um tecido comum de valores que leve a desarmar as tensões entre diferenças culturais e sociais. Disse ainda Francisco, indicando aos prefeitos que a política pode ser uma academia de diálogo entre as culturas e que a paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de fazê-lo evoluir para uma nova forma de encontro e convivência com o outro. Para Francisco, é possível enfrentar um conflito antes de tudo aceitando-o, resolvendo-o e transformando-o no elo de um novo processo. A paz social é fruto da capacidade de colocar em comum vocações, competências e recursos. É fundamental favorecer a iniciativa e a criatividade das pessoas, para que possam tecer relações significativas dentro dos bairros. Muitas pequenas responsabilidades são a premissa de uma pacificação concreta que se constrói diariamente. No contexto das relações entre os vários órgãos institucionais, o Papa recordou o princípio da subsidiariedade que valoriza os entes intermediários e não justifica a livre iniciativa pessoal. O ensinamento de São João Crisóstomo. Ao final de seu discurso, Francisco encorajou os prefeitos a ficarem perto do povo, vencendo a tentação de fugir das responsabilidades diante das quais São João Crisóstomo exortou a gastar-se pelos outros, em vez de permanecer nas montanhas e olhá-los com indiferença. Um ensinamento a ser guardado, concluiu o Papa, sobretudo quando há desânimo e desilusão. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Rússia versus Ucrânia. Estados Unidos acusam russos de planejar falso ataque de ucranianos para justificar invasão. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a Rússia poderia tentar justificar a invasão da Ucrânia com um vídeo de um ataque falso. Rússia negou repetidamente que esteja planejando um ataque. Os Estados Unidos alegam que a Rússia está planejando ensinar um falso ataque da Ucrânia para justificar uma invasão russa ao país. Autoridades americanas afirmam que Moscou provavelmente divulgaria um vídeo mostrando um suposto ataque em território russo ou contra pessoas de língua russa no leste da Ucrânia. A Rússia negou que estivesse planejando falsificar um ataque e os Estados Unidos não forneceram provas. O acúmulo de dezenas de milhares de soldados russos nas fronteiras da Ucrânia vem aumentando o temor de que haja uma invasão. Moscou diz que está apenas realizando exercícios militares, mas a Ucrânia e seus aliados ocidentais continuam preocupados com a possibilidade de um ataque russo. Temos informações de que os russos provavelmente vão querer fabricar um pretexto para uma invasão, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, a repórteres na quinta-feira, dia 3. Como parte deste ataque falso, acreditamos que a Rússia produziria um vídeo de propaganda com conteúdo muito gráfico, que incluiria cadáveres e atores fingindo luto e imagens de locais destruídos. Autoridades dos Estados Unidos dizem que o vídeo é apenas uma das várias ideias que a Rússia tem para fabricar um pretexto para invadir seu vizinho. Eles disseram que estavam denunciando publicamente o plano russo como forma de dissuadir a Rússia de qualquer plano de invasão da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu no mesmo dia às acusações americanas. Esta não é a primeira promessa desse tipo de divulgar detalhes sobre uma provocação russa, disse Peskov. Algo semelhante também foi dito antes, mas nada aconteceu. A Rússia nega repetidamente que esteja planejando um ataque. O suposto complô foi denunciado pelos americanos um dia depois que os Estados Unidos disseram que estavam enviando mais tropas para a Europa Oriental para apoiar aliados da OTAN. A Rússia disse que a medida é destrutiva e comprova que o país está certo em se preocupar com a expansão da OTAN no leste. Também na quinta, a OTAN manifestou preocupações de que a Rússia provavelmente enviará até 30 mil soldados, incluindo forças especiais, caças e mísseis balísticos de curto alcance, a Belarus, país vizinho do norte da Ucrânia. Esta é a maior mobilização russa desde a Guerra Fria, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. A rivalidade entre a Rússia e os Estados Unidos, que ainda possuem os maiores arsenais nucleares do mundo, remonta à Guerra Fria. A Ucrânia era então uma parte importante da União Soviética Comunista. E você, qual a sua opinião sobre os Estados Unidos e a Rússia? Deixe nos comentários a sua resposta. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. A aliança total entre Rússia e China
abre nova era nas relações internacionais, diz Pequim. Esta foi a linha editorial apontada pelo Global Times, maior veículo internacional da mídia chinesa. Especialistas chineses acham que os laços estabelecidos entre Moscou e Pequim facilitam o início de uma nova era nas relações internacionais, onde o papel dos Estados Unidos não será exclusivo ou definidor. Esta opinião de cientistas políticos chineses e especialistas em relações exteriores foi apresentada pelo Global Times no sábado. A solidariedade entre China e Rússia dá uma nova definição à ordem mundial, pois compartilha o conhecimento comum sobre de onde vêm as principais ameaças à estabilidade global, disse Lu Xian, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Ele acrescentou que, em face da hegemonia dos Estados Unidos, a China e a Rússia continuam sendo os únicos países que têm a capacidade de salvaguardar seus interesses centrais e sua soberania. Zheng Hong, especialista em estudos do leste europeu da Academia Chinesa de Ciências Sociais, acha que após o fim da Guerra Fria, China e Rússia encontraram gradualmente um modelo de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais, ao mesmo tempo em que abandonam o consenso de Washington, liderado pelo Ocidente, porque eles viram seus defeitos inerentes, o que levou a China e a Rússia a serem mais vocais em uma ordem global pluralista. Os Estados Unidos estão agora divulgando sua mentalidade da Guerra Fria e a chamada Teoria da Ameaça da China na região da Ásia-Pacífico, bem como a chamada Teoria da Ameaça da Rússia na Europa, que levou a China e a Rússia a enfrentar essa soma zero mentalidade, disse o especialista. Em 4 de fevereiro, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, foi realizada uma reunião entre o líder chinês Xi Jinping e seu colega russo Vladimir Putin. Após a reunião, ambos os líderes assinaram uma declaração conjunta sobre uma série de questões de cooperação. Por exemplo, menciona que a China e a Rússia se opõem à maior expansão da OTAN e instou a Aliança do Atlântico Norte a abandonar suas abordagens ideologizadas da Guerra Fria, a respeitar a soberania, a segurança e os interesses de outros países, a diversidade das suas relações civilizacionais, culturais e históricos, e exercer uma atitude justa e objetiva em relação ao desenvolvimento pacífico de outros estados. Além disso, Moscou e Pequim expressaram preocupação com a parceria de segurança trilateral entre Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, que implica em uma cooperação profunda entre seus membros e em esferas que envolvem estabilidade estratégica. E você, o que acha da aliança da China e da Rússia? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo urgentemente no seu WhatsApp. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.